Boa tarde, turma! E hoje é sexta-feira. Estamos encerrando aí mais uma semana de estudo com a graça de Deus. Eu daqui, você daí, juntinhos, numa só conexão. Final de semana se aproximando, não é? Você descansar. Bom, e hoje na nossa aula de arte, nós vamos ver o capítulo 2, na página 8 e 9. Você abre em página dupla, você vê aqui a imagem de um garotinho sentado em uma mesa, observando aqui algumas frutas, ele está tentando desenhar. Então, o título do nosso capítulo são formas figurativas e abstratas. Qual é a diferença entre esses dois tipos de forma, figurativa e abstrata? Bom, podemos perceber aqui o garotinho desenhando frutas. Eu lhe pergunto, essas frutas, elas seriam formas figurativas que existem ou seriam abstratas? Abstratas é aquilo que a gente não vê, né? Existe, a gente sente, né? Mas a gente não vê, não tem forma. Ou uma coisa que é da nossa cabeça, uma coisa criada, né? A forma abstrata. É algo além do real. Então, para começar, o que a criança está desenhando? Desenhando as frutas, não é? Você já fez um desenho de observação? Você, aí em casa, na escola, você já deve ter feito, né? Ver um objeto e tentar desenhar o mais parecido possível. Isso se chama desenho de observação. Você já experimentou criar um desenho com formas que não existem na realidade? Né? Nós vimos do aula português subjetivo concreto, porque existe, e abstrato, que é aquele que não tinha uma forma, não existia. Então, em arte, né, uma forma abstrata também está relacionada com aquilo que não condiz com a realidade, que não tem uma forma real. Então, forma abstrata é um desenho com formas que não existem na realidade. Vamos ver aqui na página 10. O que é arte figurativa? Arte figurativa se estrutura em quê? Na representação da natureza, do ser humano e dos objetos criados por nós. Você pode até grifar aí no teu livrinho, tá? E aí no século XX, né, até o início, foram as formas figurativas que dominaram as criações artísticas ocidentais. Então, no início da arte, não é? Os artistas, eles só representavam coisas que existiam. A arte figurativa, não é? Eles se dedicavam a criar, né, imagens, representações fiéis de tudo que observava. Alguns usavam formas figurativas para inventar cenas imaginárias. Alguns estilizaram suas formas e suas obras, criaram trabalhos que podemos associar a um elemento real. Portanto, podemos concluir o quê? A arte figurativa é o quê? Tudo aquilo que se consegue definir pelo que está sendo representado por meio da pintura, por meio de um desenho ou da escultura. Isso é arte figurativa. E aqui nós temos uma imagem, não é? Um desenho de observação, uma mulher, né, nessa embarcação aí, foi um desenho aí de observação. A Dama de Charlotte, de John Williams. Olhos sobre tela, pintada em 1888. A Dama de Charlotte. É uma obra figurativa, inspirada numa cena descrita, um poema, e recriada por esse artista. Veja cada detalhe dessa vegetação. O reflexo da água, a afeição da dama, não é? Os objetos em torno dela, como você pode observar aqui, né? A afeição dela, o semblante dela como está, não é? Você vê aí os objetos em torno da dama, feito por meio de uma observação atenta em cada detalhe. Uma dedicação técnica para representar da forma mais fiel aí a realidade. As flores dentro d'água, você vê a vegetação, cada detalhe, né? Ele representou aí na sua arte figurativa. Uma tela muito bonita, não é? Aqui nós temos, né, mais uma obra, A Traição das Imagens. Sabe por quê, gente? Ele diz que isto não é um cachimbo. De cara, o que você está vendo? Você está vendo o quê? Um cachimbo? Seria? De cara assim, você vê?
de Cecinestes Paz une Pipe. René Magritte, ele fez uma observação detalhada de um cachimbo para criar sua pintura. No entanto, a obra traz uma afirmativa. Isto não é um cachimbo. Ele representou um cachimbo e disse que isto não é um cachimbo. Ele propôs uma reflexão sobre a imagem, né, que ele reproduziu e o objeto que se apresenta nela. Não é um cachimbo, é uma pintura. Não é um objeto real, é uma criação artística. As obras A Traição das Imagens, que é essa daqui, A Dama de Charlotte, nos mostra como dois artistas que trabalham com figuras que podem ter diferentes ideias, diferentes reflexões sobre o que representa a realidade. A arte, então, é uma área de conhecimento e que está em constante recriação, transformação de ideias, propostas e temas. Então, isso aqui não é um cachimbo, é uma pintura. Não é? E aqui nós temos, né, Pina, a Pinacoteca de São Paulo, que é o Pina. Nesse acervo dessa pinacoteca tem diversas pinturas figurativas de artistas nacionais e também estrangeiros. Você pode visitar essa pinacoteca abrindo aqui esse site, tá certo? E você pode visitar aqui essa pinacoteca através desse site. Aqui é a fachada e aqui é um dos salões da exposição. Na página 12, nós temos uma atividade, a seção Fazendo Arte, para você fazer em casa. Você vai selecionar uma imagem com formas figurativas dos livros e das revistas disponibilizados pelo professor. Nesse caso, você está em casa. Então, você vai procurar na internet e escolher uma imagem de forma figurativa e que você queira escolher uma para representar. Você vai escolher o material que deseja trabalhar, o que você vai usar no seu desenho. Você vai usar lápis de cor, lápis de cera, canetinha colorida, tinta guache. O que é que você tem na sua casa? Você vai tentar fazer um desenho de observação da obra que você escolheu. Você vai observar as formas, os detalhes, as cores, com atenção antes de criar a sua produção. Organize uma turma uma exposição. Bom, essa exposição presencial não é possível. Então, o que você vai fazer? Você vai reproduzir o seu desenho, vai criar a sua obra, vai escolher com quem vai fazer e você vai mandar uma foto sua com a sua obra. Assim, certo? E aí, no final, né, da aula, eu vou postar a foto, né, de todas as obras recebidas. Nós temos aqui, vê só a seção Arte em Casa, que é a negra Tarsila do Amaral. Olha como ela representou a negra, né? O que foi que ela fez nesse desenho? Ela deu o toque dela, o estilo dela. Ela representou a negra, mas da forma dela. Veja quantas distorções, né, ela fez no corpo, né, da negra, né? Mas é o estilo dela, né? A forma dela criar. Como também tem o Abaporu, né, outras obras dela. Então, ela tem um estilo, cada artista tem um estilo próprio. Então, ela criou obras figurativas, mas que não era, assim, uma representação fiel da realidade, né? Não era igual à realidade. Então, a negra que conhecemos as formas humanas, mas percebemos que o desenho foi de forma estilizada, de acordo com a maneira da arte de se expressar. Então, você vai escolher um tema figurativo, né, e criar uma produção com formas figurativas estilizadas, certo? Bom, aqui eu tenho duas propostas. Você vai escolher apenas uma. Tanto uma como a outra, as duas propostas é com arte figurativa. Então, você vai pensar na internet uma obra de arte figurativa, vai fazer sua releitura, seu desenho de observação na folhinha e mandar uma foto você com a sua obra. Mais adiante, na página 3, vamos conhecer a arte abstrata. É o contrário da arte figurativa. Na arte abstrata, né, surgiu no século XX, né,
Os artistas que começaram aí a investigar sobre a cor, sobre a forma, sobre a linha, que não se estruturava na realidade. A geometria, as manchas, as áreas de cor e as inúmeras possibilidades de desenho das linhas passaram a ser o principal, né, objeto de estudo e criação. E se inaugurou aí um novo momento, a abstração. Uma nova forma de expressão artística, tendo como pioneiro o artista Wassily Kandinsky. Wassily Kandinsky, né, ele criou a sua primeira aquarela abstrata em 1910 e ele explorou linhas, pontos, manchas e formas que não encontram representação na realidade. Nessa pintura chamada-se Unidade Brilhante, que é essa pintura aqui, nós temos algumas formas geométricas, temos cores variadas, temos linhas retas, temos linhas curvas e cria uma composição abstrata. Para apreciarmos uma obra abstrata, é necessário fazer um exercício de observação com atenção, compreender os seus elementos, mas sem buscar nenhuma correspondência com algo que presente na realidade. A arte abstrata, ela não tem nenhuma representação assim com correspondência com a realidade. É uma coisa que é imaginário, que você criou. É uma coisa que não existe. É uma coisa criada pela sua mente. A arte abstrata não tem relação aí com a realidade. Olha o que ele fez, usou cores, né, linhas, formas e cores. Essa aí de Kandinsky, né? Sua primeira aí tela, né, abstrata. Aqui nós temos a imagem de Pablo Picasso. Ele é considerado o maior artista do século XX. Ele era espanhol. E o mérito dele está na capacidade de inovar o seu estilo, sua arte, sem ter medo de quebrar padrões. Veja, aqui nós temos uma arte, né, de Pablo Picasso. Veja o estilo dele, não é? Nós vimos que os artistas russos trabalhavam muito a arte abstrata. Picasso, que esse aqui, né, por sua vez, caminhou entre os dois tipos, entre a figurativa, misturando com elementos abstratos. Ele criou algo totalmente novo para a época, um movimento artístico que ele chamou aí de cubismo. E aqui nós temos o retrato de Dora Maar, de Pablo Picasso. A seção Cri-Cri, né? Aqui na página 14 para 15, nós temos a tela aí do suprematismo dinâmico de Kazmir, outra tela também. E aqui está falando sobre, né, a obra dele, do artista russo Kazmir Malevich, que ele fez a geometria da relação entre forma e cor, sua pesquisa artística. Você vai observar as formas, né, da pintura, que parece até flutuar no espaço de tela. Inspire-se nas formas e cores de Malevich e crie uma composição abstrata, criando recortes de papéis coloridos. Aí você pode dizer, tia, eu não tenho esses papéis coloridos em casa, tudo bem. A outra atividade que vai ser feita é o seguinte, você vai criar uma composição aí de arte abstrata. Você pode usar traços, cores, formas geométricas, né? Você veja essa daqui, como também essa daqui. As duas são abstratas. Bom, então aí uma folhinha na tua casa, você vai dividir ela ao meio, ou se você tiver duas folhinhas, não tem problema. De um lado, você vai representar a arte figurativa e de outro lado, a arte abstrata. Eu tenho dois tipos de arte, figurativa e abstrata. Você vai criar os dois tipos e vai enviar para mim uma foto, tá certo?